A morte, como diz o pastor Exaltino, é uma terrível inimiga da humanidade. A gente não gosta, não quer, todos têm medo no sentido de preservação da sua vida, porque a morte, para nós nesse plano, reflete ou significa o final da nossa existência nessa existência humana. Mas essa morte, a morte, ela vai ser lançada no lago de fogo. Apocalipse 20, 14, na aula passada nós falamos um pouco sobre isso, ela será lançada junto no lago de fogo. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Essa é a morte da morte. A partir daí, não haverá mais morte. Apocalipse 21, 4 diz: e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. A partir desse momento não haverá mais morte. Por isso que o pastor Exaltino colocou o título dessa lição como a morte da morte. É um trocadilho, né? A morte da morte, o fim da morte. A morte morrerá, ela vai ser lançada no lago de fogo. Talvez isso até nos traga alguma luz sobre o entendimento da ideia que às vezes a gente vê por aí, a morte como uma pessoa ou como um espírito ou com alguém com um capuz preto com uma foice na mão, né, que vem ceifar a vida, essa expressão ceifar a vida, né? Então talvez isso dê essa conotação de que a morte como uma pessoa, como uma entidade, como alguém que vem para trazer o fim da vida. Quem segue a Cristo sabe que viverá com Ele para sempre. João 11, 25, próprio Cristo nos disse, né? E disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, quem segue a Cristo sabe que haverá uma ressurreição no final, né? E mesmo morto, viveremos. Quando Cristo regressar, nós viveremos para sempre com Ele. E se estivermos vivos, seremos transformados para uma nova vida, para que estejamos com Ele para sempre. A 1 Tessalonicenses 1, de 4 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 16, Paulo descreve esse processo de como será. De 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 16. Abri errado aqui, olha só. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 16. Lemos esse versículo, essa passagem na última lição. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que já dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Cristo morreu, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí fala, depois nós, 1 Tessalonicenses 4, 17, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, Paulo descreve aqui a vitória sobre a morte que nós também experimentaremos.
né? Uma nova qualidade de vida, nós estaremos para sempre com o Senhor, como fala em 1 Tessalonicenses 4:17. O texto áureo dessa lição são os versículos de 54 a 58 de 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, Paulo fala o capítulo todo sobre a ressurreição de Cristo, penhor da nossa ressurreição. Depois ele fala Cristo, as primícias dos que dormem, os ressuscitados terão corpo, os vivos serão transformados, enfim, a ressurreição em relação à prática, à vida prática. Então, Paulo está fazendo aqui um capítulo inteiro a respeito dessa nova vida que teremos. O nosso texto áureo, o texto principal dessa lição, é de 54 a 58. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e que o mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, a vitória sobre a morte. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. A morte é um paciente terminal. A sua morte já está decretada, já está vencida a morte. Cristo venceu a morte quando ressuscitou, morreu na cruz e ressuscitou. Venceu a morte para nos trazer a vida eterna. E vida eterna significa o fim dessa morte. Parece um tanto quanto filosófico toda essa análise, mas a ideia é entender exatamente isso, o fim da morte. O fim da morte é algo que ocorrerá, tá? Portanto, como eu disse, nessa 13ª lição dessa revista, a última do trimestre, o pastor Exaltino deu o título de A Morte da Morte. Essa, como disse, então, é a 13ª lição da revista Palavra e Vida, edição número 65, referente ao segundo trimestre de 2020. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, distribuída gratuitamente pelo site batistafluminense.org.br. Você pode ir lá no site e baixar a revista em PDF, acompanhar esses estudos, voltar aos estudos anteriores, gravados aqui no YouTube, essa ferramenta que nos possibilita deixar coisas gravadas para que as pessoas possam estudar. E essa revista fala especificamente da vida de Paulo. Então, estamos analisando várias coisas, vários assuntos teológicos ali que Paulo deixou ao longo das suas cartas, dos seus conselhos. Essa é a 13ª lição, encerrando esse ciclo. Então, estamos vendo a respeito da morte. Bom, o fim da história, né? A morte vai morrer, como dissemos, no fim da história, ou seja, quando Cristo voltar. E aí o pastor Exaltino, que foi o escritor dessa revista, Exaltino Gomes Coelho Filho, já falecido, já experimentou uma série dessas coisas que nós estamos falando aqui, e nós experimentaremos também, se Deus quiser. Então ele começa aqui dizendo que os gregos diziam que o ser humano é apenas corpo e alma. Corpo como um embrulho, como uma parte material que coloca, na qual a alma reside. Nós não entendemos assim, o nosso conceito está mais ligado ao que os judeus entendem, né? Os judeus entendiam e entendem desde que de antes, de muito tempo atrás, que a alma é o sopro da vida, é o que anima, o que dá ânimo, o que dá reações ao corpo. Nós entendemos que os animais têm alma, não têm espírito. A alma faz com que eles tenham suas reações, seus atos reflexos, enfim, reajam como seres viventes,
né? É o sopro da vida. A alma impregna o corpo, né? E dá a ela todo o movimento e todas as ações do nosso corpo em si. Em Gênesis 2:7 diz que o homem é alma vivente, né? Então essa expressão já vem lá de trás. E a gente entende então, como falei, o corpo e a alma mortais. Então, como a alma é o sopro da vida, quando o corpo morre, cessa-se esse sopro da vida, o fôlego da vida. E ela é distinta do espírito. Ela até, como o pastor Exaltino não colocou nenhum texto específico acerca disso, eu fui procurar. E achei mesmo aqui em 1 Tessalonicenses 5:23, um versículo bem interessante, em que Paulo fez diferença entre corpo, alma e espírito. Então, 1 Tessalonicenses 5:23, ele fala: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Claro, nosso corpo não estará mais materializado como corpo. Quando a gente morre, nosso corpo se desfaz, as cadeias de carbono se quebram, a gente volta a ser pó da terra. Creio que a nossa matéria se mistura às matérias que a gente conserva ali num determinado local. Alguns cremam, né, quebram as cadeias de carbono, vamos dizer assim, viram cinzas, e essas cinzas são espalhadas. Mas são cadeias de carbono, matéria orgânica desse mundo em que vivemos. Então, é claro que quando Cristo voltar, e se a gente já morreu, se o nosso corpo já se desfez, poucos vestígios íntegros, digamos assim, do nosso corpo estarão de fato ali naquele momento para que ele volte à vida daquela forma, né? Então a gente entende que aqui o corpo íntegro é aquilo que eu fiz com o meu corpo em vida, aquilo que eu fiz com a minha alma em vida, e o espírito que leva toda a personalidade, toda o meu eu, né? Então aqui Paulo cita as três coisas bem separadinhas. Isso é interessante para a gente entender essa distinção entre alma e espírito, porque poderia ficar alguma dúvida. Quando a gente separa a alma de espírito, a gente quebra o conceito ali da reencarnação, né? Que a alma voltaria. A alma não está ligado intimamente à nossa pessoa, e sim às reações, o nosso corpo em si, ok? É o que dá a vida a todo esse sistema. A única maneira de voltar à vida é o novo sopro. E aí o pastor Exaltino volta lá em Ezequiel 37 e cita ali a experiência de Ezequiel, que é a visão de um vale de ossos secos. Então, ele fala ali que Ezequiel vê um vale cheio de ossos secos, e Deus o fez andar na sua visão sobre esse vale. Então, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E eis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então não está falando espírito, aqui está falando que o corpo voltou, digamos, à vida, mas não havia
vida, ânimo e movimento neles. Então ele me diz, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e disse-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos ao Espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam. Um novo sopro de vida. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobrenome numeroso. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então, Deus está falando aqui a Ezequiel que profetizasse ao povo de Israel, que se sentia ou que se estaria como morto, e que Deus voltaria à vida e o colocaria na terra prometida. Então, é uma figura de linguagem, mas ali Deus está colocando um novo sopro de vida sobre aqueles corpos, sobre aqueles vale de ossos que se tornaram em corpos e precisavam então do sopro da vida para voltar à vida. Né? Deus também soprou na nova criação do seu povo, Ezequiel 36, 9. Então, profetiza, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos ao Espírito e sopra sobre esses mortos para que viva. Né? O Espírito continua soprando enquanto caminhamos para a última criação. O que é a última criação? Novos céus e nova terra. Aí voltamos a Apocalipse 21, 5, e que diz, e aquele que está sentado no trono diz, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Então aquele que está sentado no trono fez uma nova criação, né? Faz nova todas as coisas. Deus está fazendo um mundo novo para nós. Se esse mundo está pronto, não está pronto, se ele é temporal ou atemporal, se o conceito de tempo está ligado só a nós, não estará ligado lá. Não temos plena certeza de todas essas coisas. A gente entende, vê alguma coisa aqui, parece ser um mundo atemporal, um plano diferente, né, em que nosso espírito poderá viver e estar com Deus para sempre. 2 Coríntios 5, 17, 2 Coríntios 15, todo descreve o novo mundo, né? E 2 Coríntios 5, 17, Paulo está dizendo aqui, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, e que se fizeram todos novas as coisas. E a gente falou numa das lições lá atrás, que ser uma nova criatura não é simplesmente ter uma condição ética, um comportamento ético diferente, viver agora corretamente, porque agora eu sou de Deus, então não posso pecar da mesma forma ou fazer as coisas da mesma forma, do que buscar um viver melhor. Claro, temos que buscar um viver melhor, mas isso se chama santificação. Fazer novas todas as coisas. Paulo está se referindo a esse mundo novo que Cristo foi para nos preparar, né? Está preparando, que Deus está construindo para nós, né? Um mundo novo em que nós não morreremos, em que estaremos para sempre com Cristo. A melhor descrição do mundo sem morte está em 1 Coríntios 15. É um capítulo extenso e Paulo está falando aqui então de todas essas coisas que nos acontecerão. Antes da visão de João do Apocalipse, Paulo então está falando de todas essas coisas a respeito do novo corpo, da nova vida, de como seremos ressurretos. A ressurreição de Cristo
que foi o penhor da nossa ressurreição. O que é penhor? Penhor é loja de penhor, o irmão já deve ter ouvido falar essa expressão. Tem até um seriado na televisão de uma loja de penhores lá nos Estados Unidos. As pessoas vão lá e deixam alguma coisa em troca de dinheiro, né? E aquela coisa é para garantir um empréstimo que foi feito. E a ideia da loja de penhor não é que aquilo seja vendido, mas que aquilo ali seja resgatado de volta por um valor que foi cobrado. Então, tem aquela determinada, sei lá, uma caneta cara lá que vale R$1.000, eu vou deixar na loja de penhor por um valor combinado, vai ser uns 500, 300, 200, algum valor que vão me dar, e eu vou ter que voltar e pagar aquilo com determinados juros, que foi combinado. Se eu não voltar e pagar, aquilo vai para venda, para que o dinheiro possa ser recuperado. Então, o penhor da nossa salvação foi a ressurreição de Cristo. O que nos garante a volta? O que foi dado de garantia para a nossa ressurreição? Foi a ressurreição de Cristo. Esse é o título aqui, do primeiro título do capítulo 15, o título maior aí que aparece, né? Foi assim que foi penhorada a nossa vida eterna e a nossa ressurreição. A volta de Cristo marcará o fim da história e o início de um novo mundo. Então, essa é um momento que nós crentes, nós salvos, aguardamos. Mais do que aguardamos, ansiamos, nós temos ansiedade da volta de Cristo. Precisamos ter. Se você não tem essa ansiedade, busque se analisar e verificar o que está acontecendo. Por que eu estaria apegado a esta vida? Esta vida aqui é uma passagem, né? Somos peregrinos aqui, estamos peregrinando em caminho de um outro mundo, de um outro local, onde viveremos para sempre com Cristo. Se não acreditamos nisso, então temos que reavaliar a nossa condição, as nossas crenças. Bom, mas e quando é que isso vai acontecer? Quando exatamente? Não sabemos. Mas diz a Bíblia que o fim começará quando a trombeta soar. Então tem dois textos aqui, e é bom a gente ler os dois. Um está em Mateus 24:31, o próprio Cristo dizendo... É bom quando a gente fala o que o outro, lê o que o outro está falando, porque não sou eu falando a ele, né? E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então será no momento que uma trombeta soará. 1 Tessalonicenses 4:16. 1 Tessalonicenses 4:16. Já lemos, vamos ler de novo. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E ainda acrescenta Paulo, lá em 1 Coríntios 15:52, que será num piscar de olhos. O pastor Exaltino coloca aqui que um piscar de olhos é 1/16 do segundo, né? Menor, é uma porção menor que 1/10 de segundo, é quase metade de 1/10 de segundo. A gente, é uma coisa muito rápida, né? O piscar de olhos, né? E ele fala aqui que a trombeta mencionada aqui é o shofar, deve ser assim que lê, né? De chifre de carneiro. O que era a trombeta? Bom, nos tempos antigos as cidades eram pequenas e era necessário muitas vezes ter alguma forma de alarme para o povo. Hoje a gente tem alguns sistemas de alarme instalados em alguns locais para alertar o povo de algumas coisas. Nas guerras mundiais apareceram alarmes de bombardeio aéreo. Quando o alarme soava na cidade, eram instalados alarmes nas cidades. Quando o alarme soava, todo mundo tinha que correr para um abrigo antiaéreo, porque a cidade estava sendo ameaçada de ser bombardeada. Então, as pessoas poderiam
teria uma chance de sobreviver. Hoje, a gente tem em alguns locais, por exemplo, nos morros do Rio de Janeiro, sistemas de alerta, de alarmes, que foram criados para quê? Evitar mortes quando tem um desmoronamento, um excesso de chuva em vista. Então alerta lá, os moradores eles têm que sair daquela região para evitar a sua morte. Naquela época não existia celular, WhatsApp, essas coisas que nós temos hoje. Então eram os meios de comunicação que se tinham, os meios de comunicação em massa. Até bem pouco tempo atrás, rádio e televisão ainda eram considerados meios de comunicação em massa. Hoje, esse conceito de meio de comunicação em massa está um pouco em desuso. Muita gente já não vê televisão, já não ouve rádio, tem celular com WhatsApp. Então acaba sendo um outro meio de comunicação em massa. Naquela época o que se tinha era a trombeta. E ela era tocada por diversos motivos. Ela era tocada quando uma calamidade acontecia, ou quando a cidade ia ser atacada. Então ela era tocada para alertar que os muros, a cidade tinha que ser fortificada e ser defendido, o exército da época precisava ser acionado ali naquela cidade para defender a cidade. A gente vê na reconstrução dos muros de Jerusalém que tem lá, o povo tocava, se tocar a trombeta aqui, então é para todo mundo se deslocar, porque o povo estava ocupado na construção, não tinha gente suficiente para ter um exército, manter a cidade economicamente viável, vamos dizer assim, trabalhar e ainda reconstruir o muro. Então quem estava reconstruindo o muro também tinha ameaças dos inimigos de não possibilitar a reconstrução, então trabalhavam a reconstrução com a espada ou com a arma, da maneira que a qualquer momento pudessem defender. E aí narra a Bíblia que se houvesse uma invasão seria tocada uma trombeta e todo mundo iria correr para lá para acudir e fazer aquela massa ali para contra-atacar, para defender a cidade. Então a trombeta era tocada quando tinha uma calamidade ou quando tinha uma convocação, então fazer uma assembleia, uma reunião, o povo decidir alguma coisa, ou então algumas vezes na Bíblia a gente vê no arraial do povo de Deus ali, reunindo o arraial para Moisés falar, então, enfim, vários aspectos, vários momentos ali que tinha o toque da trombeta para reunir o povo para uma assembleia, uma coisa assim. E também havia o toque da trombeta para uma comemoração, para um júbilo, para alguma coisa assim que deixava o povo muito alegre. Então, havia vários significados. Até hoje a gente tem nas Forças Armadas os toques de trombeta, na Marinha é um apito, no navio é uma tradução um pouquinho diferente, mas existe ali o corneteiro, existe o que toca o apito ali para dizer o início do expediente, o final do expediente, os comandos quando está em formatura, enfim, são avisos sonoros que vêm herdados de tempos antigos. E nesse caso aqui, então a gente está falando de um toque da trombeta, mas que não é um toque da trombeta de calamidade, nem um toque da trombeta de convocação, mas é um toque da trombeta de júbilo. É o anúncio da chegada do rei. E anúncio da chegada do rei me lembra aquelas cenas de castelos, quando o rei vai entrar, lá, os súditos esperando, e vem os arautos, e vem aquela fila de trombeteiros ali, né, de tocadores de trombeta, e tocam a entrada, anunciam a entrada do rei no palácio. É um toque de júbilo, o rei está chegando, é uma coisa feliz. Então é isso que descreve aqui. O toque da trombeta será uma convocação de júbilo. Mas por que uma convocação de júbilo? Porque a morte ela foi inserida no início da história. Quem inseriu a morte na história foi o homem. Quando o homem pecou e ele foi distanciado de Deus. E ele fez isso no primeiro capítulo, digamos assim,
da sua vida. Logo Adão e Eva, os primeiros, não juntou nem muita gente, já fizeram a besteira que não podia fazer. A impressão que dá é que aquilo ali durou muito pouco mesmo, foi muito pouco tempo, e dali eles foram expulsos do paraíso. E quem vai botar fim à morte, tirar a morte da jogada, é Jesus, nosso Rei. Ele virá e, ao soar da trombeta, ele vai retirar essa maldição. Isso foi uma maldição, eu já li inclusive isso das lições, e a gente vai acabar recuperando aqui, relembrando algumas coisas. Então, Gênesis 3, 17, ele fala lá da queda do homem Adão, e a Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu lhe ordenara, não comesses, maldita é a terra por sua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. 19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Maldita foi a terra, e o homem, dentro dessa maldição, passou a morrer. Ele colocou esta maldição, o homem colocou esta maldição no momento que pecou. Apocalipse 22, 3 diz que essa maldição encerrará, e nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus, e o cordeiro, seus servos o servirão. Nunca mais haverá maldição. A maldição colocada lá atrás pelo homem, essa maldição será retirada e será trazido de volta o homem à convivência de Deus. Bom, não haverá mais, ele fala que a maldição da morte não existirá mais. E será uma mistura de mortos e vivos, porque nem todo mundo vai morrer antes de Cristo voltar, alguns estarão vivos. Em 1 Coríntios 15, 51 a 52, já lemos algumas vezes nas lições anteriores, mas vamos ler de novo. 51 e 52 diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então vai ter uma mistura ali de mortos e vivos, os mortos sendo ressurretos e transformados num corpo incorruptível, e nós que estivermos vivos, por que diremos nós? É como se Cristo estivesse voltando agora. Os que estiverem vivos, eu também não sei quando Cristo vai voltar, se vai ser agora, se eu consigo acabar de gravar o vídeo, ou se eu não consigo acabar de gravar o vídeo, ou de repente eu vou gravar e no meio do upload ele volta. Enfim, não sei quando Cristo vai voltar, mas os que estiverem vivos, se não for agora para frente, né, serão transformados. É bom a gente imaginar como nós, vivos, porque é urgente pregar o Evangelho, é urgente falar da vida de Cristo, da vinda de Cristo, da volta de Cristo. Nós temos que ter isso em mente, nós temos que estar o tempo todo pregando a sua volta. O novo sopro se completará, virá o julgamento final e a morte será julgada. Apocalipse 21, 14, a morte será julgada. Viram isso? A muralha da cidade terá 12 fundamentos, estavam sobre ele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Não é 21, 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Então a morte será julgada. A referência aqui está incorreta. Ela morrerá e nós viveremos para sempre. Apocalipse 26 diz: bem-aventurado, o santo é aquele
que tem da parte da primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, sobre eles, a morte não tem autoridade. Estaremos livres da morte, não haverá mais morte. Nós, crentes, esperamos ansiosamente a vinda de Cristo. Nós, crentes, esperamos ansiosamente a sua volta. Essa é a nossa vitória. Quando a morte vier, terceiro tópico, viveremos para sempre com Deus. O primeiro tópico foi o fim da história, né? O título Fim da História, e ele marca aqui que a última criação vai viver no novo mundo, né? Então é o fim de uma história, começo de uma nova história. História essa que começou bem, com Cristo criando e colocando a gente no mundo ideal, e o homem introduziu no primeiro capítulo a morte, e o último capítulo Deus está retirando essa morte, essa maldição. Viveremos para sempre ao soar da trombeta. E o terceiro tópico, quando a morte vier, quando a morte morrer, viveremos para sempre com Deus. Então, a morte morrendo, viveremos para sempre com Deus. Como disse, então, o homem e a mulher estavam com Deus no início e foram expulsos do paraíso. Lá em Gênesis 3, 23 e 24, que eu li agora há pouco, o Senhor Deus, por isso, eu li o 17, o 23 e 24. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomada. E expulso o homem, colocou querubins do oriente do jardim do Éden e o refugia de uma espada que revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, lá o homem foi expulso do jardim do Éden. E lá colocou um querubim ao oriente do jardim para guardar o caminho da árvore da vida. Porém, lá em Apocalipse 21, de 3 a 5, ele falou: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará os olhos de toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Então, estarão para sempre com Deus. Habitará com eles, serão povo, e ele estará com eles. Serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então, habitaremos para sempre com Deus. Lá no jardim do Éden, o homem foi colocado e Deus vinha visitá-lo todos os dias. O homem habitava com Deus no início da história. Foi para isso que Deus nos criou, para viver, para habitar com Ele por toda a história. E no final da história, nós voltaremos a habitar com Ele. Deus está reconstruindo o mundo na pessoa de Jesus. Então, 2 Coríntios 5, 17, Paulo afirma aqui que o mundo está sendo reconstruído, está podendo ser reconstruído na pessoa de Jesus. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que se fizeram novas as coisas, todas as coisas. E ele está fazendo um mundo novo que se concretizará lá em Apocalipse 21, 5. Mundo novo, novas todas as coisas. Aqui está assentado, desde que faz novas todas as coisas. Escreve que essas palavras são fiéis e verdadeiras. O seu plano é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Lembra dessa história? Efésios 1, 10. Convergir em Cristo. Por que convergir em Cristo? Porque Cristo foi aquele que morreu por nós. Ele é que veio por nós, morreu pelos nossos pecados sem ter pecado, venceu a morte, aquela que foi nos imputada, que foi colocada, trazida à nossa vida pelo pecado de Adão, e agora Cristo nos faz em condições de sermos
justificados, para que possamos viver eternamente. Diz assim Efésios 1:10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Convergir nele tanto as coisas da terra como as coisas do céu. E quando esse dia chegar, Cristo reinará. 1 Coríntios 15, de 24 a 28. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que com todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Tudo em todos talvez seja uma expressão um pouco difícil de entender. Então, Jesus sujeitando todas as coisas, exceto Deus, é o que está escrito aqui, e quando tudo tiver sujeito, então ele também se sujeitará a Deus para que tudo convirja, né? Para que Deus seja tudo em todos, né? Para que Deus seja tudo em todos. Então, é tudo convergindo num único ponto. Paulo antecipou para nós a informação em 2 Coríntios 5:17. 2 Coríntios 5:17 que eu li agora há pouco, que alguém está em Cristo, nova criatura é. E essa informação é confirmada lá em Apocalipse 21:5, né? Eis que faço novas todas as coisas. Então, se alguém está em Cristo, nova criatura é, lá em Apocalipse, na visão de João, eis que faço novas todas as coisas. Confirmando a visão de João, confirmando o que Paulo já havia antecipado lá atrás. 2 Pedro 3,13, Pedro também confirma essas coisas. 2 Pedro 3,13 diz assim, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Então a nossa esperança, ou seja, aquilo que aguardamos é um novo céu e a nova terra. Tudo novo, novo mundo, no qual viveremos com Cristo. Nesse mundo a morte não terá lugar. Na descrição do novo mundo surge um rio da vida e a árvore da vida. Lembra deles? Foram retirados do homem. O homem foi retirado do paraíso para que não se aproximasse mais deles. Mas lá em Apocalipse 22, 1 e 2, ele começa. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Do meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então, na cidade santa, nesse novo mundo que habitaremos, o rio da vida vai estar ali, a árvore da vida vai estar ali, e isso foi retirado de nós lá quando o homem pecou. Então, isso será restituído, né? Então, estaremos de volta neste contexto. Gênesis 3, 22 a 24, que eu li agora há pouco, li da expulsão do homem do paraíso, né? E para sempre com Deus é que viveremos. Viveremos para sempre com Deus, sem morte, com o rio da vida, a água da vida, a árvore da vida, o rio da água da vida. Estaremos ali naquele momento, quando a morte morrer. Então isso tudo acontecerá
quando a morte morrer. E como isso foi conseguido? De onde se tirou, de onde se venceu tudo isso? Quarto tópico da nossa lição fala aqui. Tudo isto Cristo conseguiu na cruz. Jesus consumou o plano do Pai. Quando Jesus morreu, lá em João 19:30, João 19:30, está assim, ó. Jesus disse, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Está consumado quer dizer o quê? Morreu? Não. Jesus estava falando algo muito maior. Estava consumada a sua morte e a sua ressurreição. O plano de Deus de fazer o Filho de Deus morrer por nós para que os nossos pecados fossem justificados, foi consumado naquele momento em que Jesus entregou o seu Espírito. Paulo zombou da morte, né? Em 1 Coríntios 15:55. Ele bota ali como se fosse um versinho. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Né? Paulo está ali, morte, que morte? Para que morte? Que vitória a morte terá? A morte não terá vitória sobre nós. No final, nós crentes sabemos que estaremos com Cristo para sempre. Temos certeza dessa vitória. Lucas 23:46, Jesus, quando morreu, uma outra expressão ali da morte de Cristo, ele fala assim, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. João só diz que ele rendeu o espírito. Em Lucas Lucas narra que Jesus falou isso, né? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Por conta desta morte é que a gente pode hoje gozar a vida eterna. Poderemos, né? E é interessante, a gente fala ali, vê ali a morte de Estevão. Estevão foi apedrejado. E quem autorizou a morte de Estevão foi o próprio Paulo. Paulo foi, ainda enquanto Saulo, enquanto não convertido, enquanto fariseu, zeloso da lei, zeloso das coisas que ele entendia serem as coisas corretas, Paulo, ele perseguia os cristãos e autorizou e consentiu na morte de Estevão. Estevão foi apedrejado. E a Bíblia diz que ele morreu de forma serena. E dizendo lá, Atos 7:59, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Essa morte serena, já pensou morrer sendo apedrejado e estar serenamente sendo apedrejado? Senhor, recebe o meu espírito, como se aquilo ali, as pedras, não lhe afetassem. Dá para imaginar essa história? Sabe o que aconteceu com Paulo? Ele ficou perturbado com essa história. Essa situação, essa morte de Estevão, perturbou Paulo muito, né? O pastor Exaltino narra que ele causou grande impacto. Ele se referiu a ela algumas vezes. A serena morte de um crente em Jesus abalou o poderoso fariseu e pesou na sua conversão. Veja que quando Paulo encontrou com Jesus a caminho de Damasco, ele já tinha experimentado algumas experiências com aqueles que eram do caminho. Lembra do caminho? A seita judaica, como assim entendida dos que eram os seguidores de Cristo. Então, a morte, ela não assusta os crentes, né? Só que eu, lendo isso aqui, de fato, eu coloquei aqui um ponto de interrogação. O pastor Exaltino afirmou: a morte não assusta os crentes, não mais assusta, não tem cara feia. Mas será que realmente a morte
não nos assusta? Será que estamos preparados para morrer? Voltamos a comentar o que eu comentei na lição passada, no vídeo passado. A morte está nos rondando. Ela está rondando as nossas casas com uma peste, com uma pandemia, algo que há alguns anos atrás era apenas uma hipótese remota, mas ela está aí no nosso dia a dia, atualmente, ameaçando e ceifando muitas vidas. A pandemia, ela tem levado vidas, ela tem contaminado pessoas, e a contaminação não é muito, não há uma delimitação muito tranquila. Não, se você tem comorbidade, se é idoso, então há uma possibilidade de morrer. Se você não tem, você não vai morrer. Não, há uma possibilidade de morrer se você tem essas coisas, é mais fácil. Mas nada impede que jovens morram de Covid, tem jovens morrendo de Covid. Então não é certeza que pegando isso, uma pessoa jovem saudável vai sobreviver. A morte está nos cercando nesses últimos tempos. Isso é perturbador para os seres humanos. E para nós crentes, tem sido perturbador? A morte, ela tem sido perturbadora para você nesses tempos? Precisamos ter tranquilidade com relação a isso, porque a morte não é o fim de tudo para nós crentes. A morte é o começo de uma nova vida com Cristo. Cristo minimizou a morte e superou a morte no seu ato. Apocalipse 5, de 5 a 10. Apocalipse 5, de 5 a 10, diz assim: Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. E ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, e são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que precedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. A morte foi vencida na cruz por Cristo, e graças a Ele, hoje nós temos a certeza da vida eterna. A cruz não simboliza a derrota de Cristo. Nós, quando usamos a cruz, que é apenas um símbolo, não gostamos de usá-la com ninguém de pendurado lá, porque o nosso Cristo não está na cruz. Nosso Cristo ressuscitou. A cruz, o crucifixo, a coisa material não tem poder nenhum. Ela apenas nos lembra que foi numa situação daquela que Cristo morreu por nós, por nossos pecados. É um lembrete, alguma forma da gente entender ou lembrar da situação que aconteceu. A ceia é o memorial que Jesus deixou ordenado para que fizéssemos, para lembrar de tudo quanto ele fez. Atos 2, de 14 a 36, Pedro, no discurso de Pentecostes, cita ali uma explicação teológica do significado da cruz, da sepultura vazia e do triunfo final de Jesus. Jesus ressuscitou. Vitória e perseverança é o quinto item, é o quinto tópico dessa lição. E aqui, pastor Isaltino diz que 1 Coríntios 15 é o maior capítulo do Novo Testamento, e ele Paulo fez antecipar momentos fantásticos
e maravilhosos que desfrutaremos. Interessante que Paulo escreveu, e depois lá na ilha de Patmos, João teve visões do Apocalipse e muitas delas falam as mesmas coisas, né? O João teve, não que não falam coisas contrárias, elas são harmoniosas, mas eu digo assim, algumas coisas que João viu confirmam coisas que Paulo falou, né, em momentos distintos. O capítulo 15 conclui da seguinte forma: mas quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortabilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, concluindo todo o capítulo 15, Paulo está falando do novo céu, da nova vida e das coisas que estão preparadas para nós. E ele conclui com uma frase que é importantíssima. É uma coisa que a gente não pode deixar sair da nossa mente. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Firmeza naquilo que cremos. Constância, continuar na crença, continuar no que a gente está acreditando. Sempre abundantes na obra do Senhor. Sempre fazer a obra de Deus, a obra do reino aqui, de forma abundante. Não delimitar tempo, não delimitar esforços, não medir esforços para fazer a obra de Deus. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Muitas vezes as pessoas trabalham na igreja, fazem trabalhos dentro da igreja, ninguém gostou, ninguém... Enfim, não é essa a recompensa. Essa recompensa é uma recompensa que nós verdadeiramente não devemos esperar. O nosso trabalho não tem que refletir em algum resultado aqui. Nosso trabalho tem que refletir no Senhor. A gente prega o Evangelho, a gente fala de Cristo para que cumpra a missão de Cristo, que Cristo nos deu, que é pregar e anunciar o seu Evangelho. Se as pessoas se convertem, se não convertem, eu estou plantando, eu estou semeando. Se isso florescer, se eu tiver a oportunidade de colher, ou seja, de pegar alguém que recebeu o Evangelho e aí recebendo o Evangelho está disposto a converter e a gente faz ali o trabalho final, que seria a conversão e discipulado, né? Ótimo, vamos fazer, mas é importante que cumpramos aquilo que nos foi designado. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo veio. Amém. Vem, Senhor Jesus. Certamente cedo vem. Quando menos a gente esperar, Apocalipse 22, 20. Quando menos a gente esperar, Cristo voltará. Estejamos nós prontos para essa volta de Cristo. Para pensar e agir. A vida cristã inclui bênçãos materiais, mas elas não podem ser o foco da nossa vida. Se você vive uma vida cristã esperando de Deus coisas materiais, você pode até conseguir essas coisas, mas você será infeliz. A nossa felicidade, a felicidade do crente não está nessas coisas materiais, sucesso, riqueza, não está nisso. A nossa felicidade é saber que temos uma vida eterna com Deus. E quando tudo isso aqui passar, teremos vida eterna com Deus. Vida eterna é o segundo tópico aqui do Pensar e Agir. Eterno é uma coisa forte demais. É uma coisa profunda demais. A gente fala assim, vamos ter vida eterna com Deus. Não, é eterno. É para sempre. É algo que excede em muito tudo que vivemos aqui. É algo muito maior. Precisamos ter atenção nisso. É profundo. Temos que louvar a Deus por isso. Temos que estar felizes com Deus, com Cristo, pelo seu sacrifício o tempo todo. E importante, Cristo é o nome sobre todo nome, e todo joelho se dobrará a ele. Filipenses
2, de 9 a 11, é o nome de Cristo. Ele é o nosso Senhor, é Senhor Deus nosso. Tudo o que temos, tudo o que teremos, toda a nossa vida eterna só existe e só existirá por conta do seu sacrifício na cruz. Deus deu seu próprio Filho por nós, para morrer na cruz. A cruz era usada para a morte dos bandidos, para a morte dos criminosos. Além de tudo aquilo, Jesus ainda foi morto como um criminoso, como um bandido, humilhado. A família ficava humilhada quando alguém morria como bandido, porque era público, era uma execução pública, em local aberto para todo mundo ver, quem quisesse ver, para servir de exemplo. Jesus morreu assim, como se bandido fosse, como criminoso fosse. Tanto é que um dos bandidos falou: eu e você, referindo-se ao terceiro, ao outro criminoso, nós tivemos motivos para estar aqui, mas esse é inocente, nada fez. Cristo morreu na cruz para nos dar a vida eterna. Aleluia! Ora vem, Senhor Jesus, aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe a cumprir o seu ide, cumprir a sua missão, pregar o evangelho a toda criatura.